Testemunho CCB, o marido que sonhou com DNA falso, filho não era dele, mas Deus revelou a verdade. Capítulo 1. O sonho que abalou uma família. Era uma sexta-feira à noite, após mais um culto na Congregação Cristã no Brasil CCB, quando o irmão Márcio Silva, 38 anos, um homem simples, trabalhador e dedicado à obra do Senhor, deitou-se com a mente cansada, mas o coração em paz. Sua esposa, Débora, 34 anos, já dormia ao seu lado, enquanto o filho mais novo, Lucas, de apenas 2 anos, respirava suavemente no berço ao lado da cama. Márcio sempre foi um homem de oração. Desde que se converteu aos 20 anos, após um culto de doutrina onde ouviu o irmão pregador falando sobre o sangue de Jesus que purifica todo pecado, ele nunca mais deixou de buscar a Deus. Casou-se com Débora na igreja, seguindo todos os princípios da CCB. Noivado curto, casamento simples, sem festas nem luxos, apenas a bênção do Senhor. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Ele sonhou que estava em um laboratório branco, cheio de tubos de ensaio e máquinas que piscavam. Um homem de jaleco com um rosto que ele não conseguia ver claramente segurou um papel e disse: "Irmão Márcio, este exame é seu. O resultado não é o que você espera." No sonho, Márcio sentiu um aperto no peito. O homem estendeu o papel, e nele estava escrito em letras vermelhas: "Probabilidade de paternidade, 0%. Ele acordou de repente, suando frio, o coração disparado. Débora ainda dormia, mas ele não conseguiu fechar os olhos novamente. "Senhor, o que é isso?" Ele sussurrou, levantando-se para orar no quarto de visitas, onde ficava seu altar de oração. Um pequeno espaço com a Bíblia aberta, 1/3. Embora a CCB não use rosários, muitos irmãos mantêm o hábito de orar com contas de oração simples e uma vela acesa. Capítulo 2. A luta interior e a busca por respostas. Nos dias seguintes, Márcio tentou ignorar o sonho. Talvez seja coisa do inimigo, pensou, mas a dúvida o consumia. Toda vez que olhava para Lucas, via traços que não eram seus. O formato do nariz, a cor dos olhos, até o jeito de sorrir lembrava mais o primo de Débora, Rafael, que sempre foi muito próximo da família. Ele começou a observar Débora com outros olhos. Será que ela o traiu? Será que Lucas não era seu filho? A ideia o enojava, mas ele não conseguia tirar aquilo da cabeça. Uma tarde, após o culto de doutrina, onde o irmão pregador falou sobre a família como instituição divina, Márcio procurou o ancião da igreja, irmão Josué, um homem de quase 70 anos, sábio e cheio do Espírito Santo. "Irmão Josué, eu preciso falar com o senhor. É algo muito sério." O ancião, com seu jeito calmo, levou Márcio para a salinha dos irmãos, um espaço reservado para conselhos e orações particulares. "Fale, meu filho. O senhor está aqui." Márcio, com lágrimas nos olhos, contou sobre o sonho, sobre as dúvidas, sobre o medo de que sua família fosse uma mentira. O ancião ouviu tudo em silêncio, depois colocou a mão no ombro de Márcio e disse: "Filho, o inimigo usa sonhos para semear discórdia. Mas Deus não é Deus de confusão. Se você tem dúvidas, busque a verdade, mas faça com sabedoria. Não acuse sua esposa sem prova, mas também não deixe que a dúvida destrua seu lar. Ore, jejuarei com você, e peçamos direção a Deus." Capítulo 3. A decisão do exame de DNA. Após dias de oração e jejum, Márcio sentiu no coração que precisava ter certeza. Não por desconfiança, mas por paz. Ele não queria viver uma vida baseada em mentiras. Uma manhã, depois do culto de ação de graças, ele abordou Débora enquanto ela arrumava a casa para receber as irmãs da igreja para um chá de oração. "Débora, precisamos conversar." Ela olhou para ele, surpresa com o tom sério. "O que foi, Márcio? Você está estranho há dias." Ele respirou fundo. "Eu tive um sonho que me deixou muito perturbado. Sobre o Lucas." Débora empalideceu. "Que sonho?" "Um sonho onde faziam um exame de DNA e diziam que eu não era o pai dele." Débora levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. "Márcio, como você pode pensar uma coisa dessas? Eu juro pela Bíblia que nunca te traí. Eu não estou te acusando, Débora. Mas eu preciso ter certeza. Por nós, por Lucas, por nossa família. Vamos fazer o exame." Ela ficou em silêncio por um longo momento, então assentiu com lágrimas escorrendo. "Se é o que Deus quer, faremos." Capítulo 4. O resultado que destruiu um casamento. O exame foi feito em um laboratório discreto, sem que ninguém na igreja soubesse. Márcio e Débora oraram juntos antes de irem buscar o resultado, mas o clima entre eles estava pesado. Quando o envelope foi aberto, Márcio sentiu o chão sumir. Probabilidade de paternidade, 0%. Era igual ao sonho. Débora desabou em prantos. "Márcio, eu sinto muito. Eu não queria que você soubesse assim.
Então é verdade? Você me traiu? Ela balançou a cabeça, envergonhada. Foi antes de nós nos casarmos, eu estava com Rafael, mas juro que terminei tudo quando você me pediu em namoro. Eu pensei que Lucas fosse seu, eu não sabia. Márcio sentiu uma raiva como nunca havia sentido. Ele amava aquele menino como filho, e agora descobria que era frutos de uma traição. E você nunca me contou? Todos esses anos, você deixou que eu criasse o filho de outro homem como se fosse meu? Débora tentou segurar sua mão, mas ele a afastou. Eu tinha medo, Márcio. Medo de perder você. Medo do que a igreja ia pensar. E agora? O que a igreja vai pensar quando souber que minha esposa me traiu e que meu filho não é meu? Capítulo 5. A vergonha na igreja e a intervenção dos anciãos. A notícia não demorou a vazar. Em uma comunidade pequena e unida como a CCB, segredos não duram muito. No domingo seguinte, quando Márcio chegou para o culto de doutrina, sentiu os olhares. As irmãs cochichavam, os irmãos o evitavam. O irmão pregador, ao ver a tensão, anunciou: hoje falaremos sobre o perdão e a restauração, porque Deus não desampara seus filhos, mesmo em meio às provações. Márcio sentiu como se aquelas palavras fossem direcionadas a ele. Após o culto, o presbítero da região chamou Márcio e Débora para uma reunião com os anciãos. Era a disciplina da igreja. Quando um irmão ou irmã cai em pecado, a liderança intervém para buscar restauração. Irmão Márcio, irmã Débora, estamos aqui não para julgar, mas para ajudar. O pecado de adultério é grave, mas não é maior que a misericórdia de Deus. Vocês precisam se arrepender e buscar a reconciliação. Débora chorava sem parar. Eu peço perdão a Deus e a meu marido. Eu errei, mas amo minha família. Márcio, porém, estava irredutível. Como eu posso perdoar uma coisa dessas? Como eu posso continuar vivendo com uma mulher que me traiu e escondeu a verdade por anos? O presbítero, com voz firme, disse: Márcio, a Bíblia diz: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a sua mulher. E da mesma sorte, também a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. 1 Coríntios 7:4. O casamento é uma aliança diante de Deus. Você pode escolher perdoar e reconstruir, ou pode escolher o divórcio, mas saiba que as consequências serão grandes para ambos. Capítulo 6. A noite de orações e o sonho da revelação. Naquela noite Márcio não conseguiu dormir. Ele se ajoelhou no altar de oração e clamou a Deus: Senhor, o que eu faço? Como eu posso continuar com uma mulher que me traiu? Como eu posso amar um filho que não é meu? Ele chorou até não ter mais lágrimas. Então, exausto, deitou-se no sofá e adormeceu. E sonhou novamente. Desta vez, estava em um jardim lindo, cheio de flores brancas. Uma luz brilhante o envolveu, e uma voz suave mas poderosa falou: Márcio, meu filho, você está olhando para o pecado de Débora, mas e o seu próprio coração? Você a ama? Eu amava, Senhor, mas agora não sei mais. O amor não é sentimento, é escolha. Eu escolhi amar você mesmo quando você ainda era pecador. Lucas pode não ser seu por sangue, mas é seu por amor. Você o criou, você o amou. E agora vai abandoná-lo? Márcio sentiu uma dor no peito. Mas e a traição, Senhor? Como eu perdoo isso? Assim como eu te perdoei. Débora se arrependeu. Você vai ser melhor que eu? O sonho terminou, e Márcio acordou com uma certeza: Deus estava falando com ele. Capítulo 7. A reconciliação e o milagre do perdão. No dia seguinte, Márcio procurou Débora. Ela estava na cozinha, preparando o almoço para as irmãs que veriam visitar. Débora, nós precisamos conversar. Ela olhou para ele com medo. Você vai me deixar? Não. Eu tive outro sonho. Deus me falou. Débora caiu de joelhos. Márcio, eu não mereço seu perdão, mas eu te amo. Eu amo você e amo Lucas. Eu nunca mais vou te trair, eu juro. Márcio a ajudou a levantar. Eu não vou dizer que é fácil. Vamos precisar de muito conselho, muita oração, muita paciência. Mas eu escolho perdoar, porque Deus me perdoou primeiro. Eles se abraçaram, chorando juntos. Capítulo 8. A restauração na igreja e o testemunho que abençoou muitos. Nos cultos seguintes, o casal foi restaurado perante a igreja. O presbítero anunciou: Irmãos, hoje é um dia de alegria. O irmão Márcio e a irmã Débora, após passarem por uma grande provação, decidiram, pela graça de Deus, reconstruir seu lar. Que este testemunho sirva para todos nós: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Muitos irmãos choraram. Várias irmãs que também haviam passado por adultério ou traições, se aproximaram de Débora após o culto pedindo conselhos. Como você conseguiu que seu marido te perdoasse? Não fui eu. Foi Deus. Só Ele pode mudar um coração endurecido.
Márcio, por sua vez, passou a dar testemunhos nos cultos de jovens, falando sobre o poder do perdão e como Deus pode restaurar até as situações mais quebradas. Lucas, que agora tinha 3 anos, não entendia nada daquilo, mas via os pais mais unidos do que nunca. Márcio o pegava no colo e dizia: "Você é meu filho, não por sangue, mas por amor, e nada vai nos separar." Capítulo 9. O final feliz e a lição para a igreja. Anos depois, Márcio e Débora tinham mais 2 filhos, Sara e Daniel, e Lucas, já com 10 anos, era um menino alegre, que amava ir à igreja e participar dos cultos infantis. Certos irmãos que no início julgaram Débora, agora a admiravam pela fidelidade e dedicação à obra. Ela se tornou diaconisa, ajudando nas visitas às irmãs doentes e nos trabalhos de caridade. Márcio, por sua vez, foi ordenado ancião, e muitas vezes contava seu testemunho para casais em crise. "O diabo queria destruir minha família, mas Deus tinha um plano maior. Hoje eu não trocaria minha história por nada porque através dela, muitas vidas foram salvas." E assim, o que começou como um sonho perturbador terminou como um milagre de restauração, provando que mesmo nas piores tempestades, Deus está no controle. Fim. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos da CCB que passaram por provações semelhantes e, pela graça de Deus, foram restaurados. Que este relato abençoe sua vida e fortaleça sua fé. Testemunho CCB, o marido que sonhou com DNA falso, uma história de restauração divina. Continuação com muito mais detalhes, diálogos e a profundidade do cotidiano cristão na congregação cristã no Brasil, a vida após a restauração, o dia a dia de uma família abençoada. Os anos se passaram, e o que antes era uma ferida aberta se transformou em um testemunho vivo do poder de Deus. Márcio e Débora não apenas sobreviveram à tempestade, mas floresceram nela. A cada manhã, antes que o sol nascesse sobre o bairro humilde onde moravam, a família já estava de pé, preparando-se para mais um dia de serviço ao Senhor. A casa deles, pequena mas sempre cheia de vida, era um verdadeiro altar. Na sala, uma estante simples guardava a Bíblia de capa desgastada que Márcio usava nos cultos, ao lado de um quadro com os versos de Salmos 1:2, 1:2. "Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Aqueles versos tinham sido o sustento deles nos dias mais escuros, e agora serviam como lembrete diário de que Deus nunca os abandonara. As manhãs começavam com oração. Antes mesmo do café, a família se reunia na sala, ajoelhada sobre o tapete gasto pelo tempo. Márcio, com voz firme mas cheia de emoção, agradecia a Deus por mais um dia. Débora, com as mãos entrelaçadas e os olhos fechados, murmurava baixinho palavras de gratidão, enquanto Lucas, Sara e Daniel, ainda sonolentos, repetiam em coro: "Obrigado, Senhor, por este novo dia. Pai, hoje eu peço que o Senhor nos guie em tudo o que fizermos. Que a tua presença esteja conosco na igreja, no trabalho, na escola. E que se alguém estiver passando por provação como a nossa, tu lhe des força para confiar em ti, assim como o Senhor nos deu", orava Márcio, com a voz embargada. Débora abria os olhos e olhava para o marido com um sorriso que só quem havia passado por aquele vale poderia entender. Era um sorriso de vitória, de quem sabia que cada lágrima havia sido colhida por Deus em sua redoma. O ministério de Márcio, um ancião que falava com autoridade espiritual. Márcio não era mais aquele homem atormentado por sonhos e dúvidas. Agora, como ancião, ele carregava uma autoridade espiritual que só vem de quem foi provado e aprovado por Deus. Nos cultos, quando ele se levantava para dar um recado ou fazer uma oração, os irmãos ouviam com atenção, porque sabiam que suas palavras vinham de uma experiência real com o Senhor. Certa vez, durante um culto de doutrina, um jovem casal sentou-se nos bancos da frente visivelmente abalado. A mulher chorava baixinho, enxugando as lágrimas com um lenço, enquanto o marido olhava para o chão com os punhos cerrados. Márcio, que estava auxiliando o irmão que presidia o culto, sentiu o Espírito Santo tocá-lo. "Irmão presidente, o senhor permite que eu fale uma palavra?", pediu Márcio levantando-se. O irmão assentiu, e Márcio aproximou-se do casal. Com voz calma mas cheia de unção, ele começou: "Meus irmãos, eu não sei o que estão passando, mas Deus sabe. Há alguns anos eu também pensei que minha vida estava acabada. Sonhei coisas que me fizeram duvidar da minha própria família. Cheguei a pensar em desistir de tudo. Mas Deus, em sua misericórdia, me mostrou que o inimigo queria me roubar a bênção que ele tinha preparado para mim. Hoje eu olho para trás e vejo que se eu tivesse desistido, teria perdido o maior milagre da minha vida, a restauração do meu lar." O jovem marido levantou os olhos, surpreso. A mulher, ainda chorando, apertou a mão do esposo. "Como o irmão soube?", perguntou o rapaz com a voz trêmula.
Márcio sorriu, com os olhos brilhando. Porque o diabo usa as mesmas armas. Ele quer destruir as famílias, mas Deus é maior. Se vocês confiarem nele, como eu confiei, verão que ele fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Naquela noite, o casal ficou após o culto, conversando com Márcio e Débora. Eles contaram que estavam à beira de uma separação por causa de boatos e desconfianças infundadas. Márcio orou com eles e nos meses seguintes, aquele casamento foi restaurado. Mais uma família salva por um testemunho que só Deus poderia ter escrito. Débora, a diaconisa que se tornou um porto seguro para as irmãs. Débora não era mais a mulher frágil que tremia ao ser julgada pelos olhares alheios. Agora, como diaconisa, ela era uma coluna na congregação. Suas mãos, que antes se torciam de ansiedade, agora seguiam firmemente as páginas da Bíblia enquanto ela visitava irmãs doentes, viúvas e moças em crise. Toda terça-feira, ela e um grupo de irmãs se reuniam para fazer visitas aos lares. Levavam cestas básicas, palavras de ânimo e, acima de tudo, oração. Certa vez foram visitar a irmã Clara, uma senhora idosa que vivia sozinha e estava muito doente. Ao entrarem na casa simples, encontraram Clara deitada, fraca, com o rosto marcado pela dor. Irmã Clara, como a senhora está se sentindo? Perguntou Débora, sentando-se à beira da cama e pegando a mão frágil da idosa. Estou com muita dor, minha filha. Às vezes penso que Deus se esqueceu de mim, respondeu Clara com voz fraca. Débora apertou sua mão com carinho. Não, irmã. Deus não se esquece de ninguém. Eu já pensei a mesma coisa quando tudo parecia perdido. Mas Deus estava trabalhando, mesmo quando eu não via. Ele vai curar a senhora, seja aqui ou no céu. Mas enquanto estiver aqui, a senhora não está sozinha. Nós somos sua família. E ali mesmo, ajoelhadas ao lado da cama, Débora e as outras irmãs oraram. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas, mas uma súplica sincera, cheia de fé. Nos dias seguintes, a saúde de Clara melhorou gradualmente. Os médicos não tinham explicação, mas as irmãs sabiam. Era a mão de Deus respondendo à fé daquelas mulheres que não desistiram de interceder. Lucas, o filho que Deus escolheu para um propósito especial. Lucas, que agora tinha 12 anos, era um menino diferente. Não pelo fato de ter sido o centro de uma provação tão grande, mas pela maturidade espiritual que Deus lhe havia dado. Ele não guardava rancor, não questionava seu passado. Pelo contrário, desde pequeno, ele parecia entender que sua vida tinha um propósito. Nos cultos infantis, Lucas era sempre um dos primeiros a levantar a mão para ler um versículo ou fazer uma oração. Os irmãos mais velhos que o conheciam desde bebê, olhavam para ele com admiração. Esse menino tem um dom, comentava o irmão José, um dos cooperadores da escola bíblica. Ele ora com uma fé que muitos adultos não têm. Certa vez, durante uma reunião de jovens, um rapaz chamado Tiago, filho de irmãos da congregação, compartilhou que estava sendo tentado a se envolver com más companhias. Ele sentia que não aguentava mais a pressão dos amigos da escola, que zombavam dele por ser crente. Lucas, que estava sentado ao seu lado, colocou a mão no ombro de Tiago e disse: Irmão, eu já me senti assim também. Quando eu era menor, as pessoas falavam coisas ruins sobre a minha família. Mas sabe o que eu aprendi? Que Deus não nos deixa sozinhos. Se o Senhor orar e pedir força, Ele vai te dar. E se os seus amigos não te entendem é porque ainda não conhecem a Jesus. Mas o Senhor pode ser a pessoa que vai mostrar Ele para eles. Tiago olhou para Lucas, surpreso com a sabedoria daquele menino. Naquela noite, ele decidiu se aproximar mais da igreja e, com o tempo, tornou-se um jovem dedicado, até mesmo cooperando nos cultos. Débora, ao saber do ocorrido, chorou de gratidão. Márcio, você viu? Deus usou nosso filho para abençoar outro jovem. Isso é a mão do Senhor na vida dele. Márcio, com os olhos úmidos, apenas assentiu. Deus não só restaurou nossa família, como está usando ela para restaurar outras. Sara e Daniel, as bênçãos que chegaram depois da tempestade. Sara, com 8 anos, era uma menina doce e sensível. Desde pequena, ela tinha o dom de consolar as pessoas. Quando via alguém chorando na igreja, ela se aproximava e, sem dizer nada, abraçava a pessoa ou lhe oferecia um lenço. Muitas vezes, os adultos se emocionavam com aquele gesto puro de uma criança que já entendia o amor de Cristo. Daniel, o caçula, com 5 anos, era a alegria da casa. Sempre correndo, rindo, fazendo perguntas que só uma criança curiosa faria. Certa vez, durante um culto, ele puxou a saia da mãe e perguntou: Mãe, por que o irmão lá na frente está chorando? Débora olhou e viu um homem mais velho, ajoelhado, com o rosto entre as mãos, chorando em silêncio. Porque ele está pedindo ajuda a Deus, meu filho, respondeu Débora baixinho. Daniel pensou por um instante, então soltou a mão da mãe e foi até o homem.
Subiu no banco ao lado dele e com sua vozinha disse: Tio, não chora não. Jesus está aqui. Ele vai ajudar o senhor. O homem levantou o rosto surpreso, e ao ver aquele anjinho ao seu lado, não conseguiu segurar as lágrimas. Depois do culto, ele procurou Débora e contou que estava passando por uma grande provação financeira e que quase havia desistido de tudo. Mas aquele gesto simples de Daniel o havia encorajado a não desistir. Deus usa até as crianças para nos falar, disse o homem emocionado. Débora abraçou Daniel com força, agradecendo a Deus por aquelas 2 bênçãos que chegaram depois da tempestade. As provações que ainda viem, a fé testada novamente. Nem tudo foram rosas após a restauração. O inimigo, que não desiste de atacar as famílias, tentou de outras formas abalar a fé de Márcio e Débora. Certo dia, Márcio perdeu o emprego. A empresa onde trabalhava como mecânico fechou as portas e, de repente, a renda da família ficou comprometida. As contas começaram a se acumular, e a pressão financeira trouxe de volta velhas inseguranças. E agora, Márcio? Como vamos pagar o aluguel? As crianças precisam de material escolar, disse Débora, uma noite com a voz trêmula de preocupação. Márcio sentou-se à mesa da cozinha, com as mãos apoiadas no rosto. Por um momento, o desespero tentou tomar conta dele. Mas então ele lembrou-se das palavras que tanto havia falado para outros: Deus não nos abandona. Ele levantou os olhos e olhou para Débora com firmeza. Nós vamos jejuar e orar. Deus abriu o mar vermelho, multiplicou pães, ressuscitou mortos. Ele não vai nos deixar na mão agora. E assim, eles fizeram. Por 3 dias a família jejuou buscando a Deus em oração. No 3º dia, enquanto Márcio estava na igreja, um irmão que ele mal conhecia aproximou-se dele. Irmão Márcio, o Senhor me tocou para lhe dar uma palavra. Deus vai lhe dar um trabalho melhor do que o anterior. Não se preocupe. Márcio agradeceu, mas no fundo ainda havia dúvida. Como? Onde? Mas Deus é fiel. Na semana seguinte, um amigo de um irmão da congregação, dono de uma oficina maior, procurou Márcio. Ele precisava de um mecânico experiente e, ao ouvir o testemunho de fé dele, decidiu contratá-lo imediatamente com um salário melhor do que o anterior. Quando Márcio chegou em casa com a notícia, Débora caiu de joelhos, chorando de gratidão. Deus é bom. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. O culto de ação de graças, um momento de glória a Deus. 1 ano depois da prova financeira, a família decidiu fazer um culto de ação de graças em sua casa. Convidaram os irmãos, prepararam um café simples, mas com muito amor, e reuniram-se para louvar a Deus por tudo que Ele havia feito. Márcio, de pé, com a Bíblia nas mãos, olhou para os irmãos reunidos na pequena sala e começou a falar. Irmãos, hoje não estamos aqui para contar uma história bonita. Estamos aqui para dar glória a Deus por uma batalha que Ele nos ajudou a vencer. Há anos o diabo tentou destruir minha família. Ele usou sonhos, mentiras, dúvidas. Mas Deus foi maior. Ele não só nos restaurou, como nos deu uma família mais forte, um ministério, e a oportunidade de ver sua mão agindo em nossas vidas. Débora, ao seu lado, completou. Muitas vezes nós olhamos para as provações e perguntamos: por que, Senhor? Mas hoje eu entendo. Era para que a gente pudesse testificar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Lucas, Sara e Daniel, sentados nos bancos improvisados, ouviram tudo com atenção. Eles não entendiam completamente o peso daqueles anos de luta, mas sabiam uma coisa: sua família era abençoada porque confiava em Deus. Ao final, todos se ajoelharam, e Márcio liderou uma oração de gratidão. Não foi uma oração curta. Foi um clamor de vitória, de quem havia sido provado e aprovado pelo fogo. E assim, o que começou como um sonho perturbador terminou como um milagre de restauração, provando que mesmo nas piores tempestades, Deus está no controle. Mas a história não terminou ali. Porque para quem vive pela fé, cada novo dia é uma nova página sendo escrita pela mão de Deus. E Márcio, Débora, Lucas, Sara e Daniel continuavam sua jornada, sabendo que não importa o que viesse pela frente, o Senhor dos Exércitos lutava por eles. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Fim. Que este testemunho fortaleça sua fé e lembre-a de que mesmo nas maiores batalhas, Deus nunca abandona os seus. Que Ele abençoe sua vida e sua família.